O senador Rogério Marinho, pelas redes sociais, comparou a situação do Brasil ao filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Ele disse: o ministro Fernando Haddad parece estar vivendo em Nárnia. A política econômica se baseia exclusivamente em aumentar impostos para fazer frente a uma política de gastos desenfreados, que já se demonstrou desastrosa no passado recente. Rogério Marinho disse: estamos sendo vítimas de uma política errática, absolutamente desestruturada, que leva em consideração a necessidade de aumentar impostos, de taxar a população, para fazer frente a um projeto que é um projeto de perpetuação de um partido no poder. Não tem nada a ver com um projeto de país. O senador explicou que o governo Lula apresentou uma medida provisória de número 1227 que permite a cobrança de impostos sobre impostos. Ele disse: nós estamos diante de mais uma catástrofe do ponto de vista econômico. O ministro Haddad nos oferece uma MP 1227 que vai na contramão de um dos pilares da reforma tributária, um dos mais importantes, que é impedir a cumulatividade de impostos. Tudo isso na ânsia de aumentar a taxação e a cobrança de impostos sobre a sociedade brasileira. Marinho afirmou: não é possível continuarmos convivendo com essa situação. Aqui no Senado nós vamos fazer a nossa parte, sensibilizar os nossos pares, mas é importante a mobilização da sociedade, porque o que o governo está fazendo é taxar a taxa, é cobrar impostos sobre impostos, tornar nosso país menos produtivo, menos eficiente e menos eficaz, resultando no aumento de inflação e principalmente dos preços dos produtos. A MP 1227 atinge de morte a agroindústria e a indústria de transformação do nosso país. Mais um desserviço desse desgoverno contra a sociedade brasileira e contra a nossa economia. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Meus amigos, na década de 80 foi exibido um filme que retrata o momento atual. Chamava-se Aperte os Cintos, o piloto subiu. Infelizmente isso está acontecendo com o nosso país. Nós estamos sendo vítimas de uma política errática, absolutamente desestruturada,
que leva em consideração a necessidade de aumentar impostos, de taxar a população para fazer frente a um projeto que é um projeto de perpetuação de um partido no poder. Não tem nada a ver com um projeto de país. Depois de tantos problemas que foram causados pela imprevisibilidade, pela falta de segurança jurídica, pelo ataque ao legado virtuoso que foi construído ao longo dos últimos 6 anos de inovações, de modernizações e de mudanças estruturais na nossa economia, nós estamos diante de mais uma catástrofe do ponto de vista econômico. O ministro Haddad nos oferece, há 3 dias atrás, uma medida provisória que é a 1227, que vai na contramão de um dos pilares da reforma tributária, um dos mais importantes, que é impedir a cumulatividade de impostos. Tudo isso na ânsia de aumentar a taxação e a cobrança de impostos sobre a sociedade brasileira. Vejam, não é possível continuarmos a conviver com esse tipo de situação. Aqui no Senado Federal, nós vamos fazer a nossa parte, sensibilizar os nossos pares, mas é importante a mobilização da sociedade, porque o que o governo está fazendo simplesmente é taxar a taxa, é cobrar impostos sobre impostos, tornar o nosso país menos produtivo, menos eficiente e menos eficaz na competição com outros países e resultando no aumento de inflação e principalmente dos preços dos produtos que vão ser oferecidos ao final à população brasileira. A medida provisória 1227 atinge de morte a agroindústria e a indústria de transformação no nosso país. Mais um desserviço desse desgoverno contra a sociedade brasileira e contra a nossa economia. Meus amigos do Partido Liberal, nesse dia 8 de junho, nós vamos receber em Mossoró, aqui no nosso Rio Grande do Norte, o deputado Nicolas Ferreira. Nós estamos fazendo um trabalho para permitir que todo cidadão entenda o que representa o Partido Liberal hoje nas nossas vidas, os valores que nós defendemos, de que forma nós nos posicionamos e, sobretudo, essa construção necessária da política com P maiúsculo. Venha também participar conosco deste processo e deste projeto que pretende reconstruir o nosso Brasil e retomarmos o trilho do desenvolvimento e do crescimento sustentável. Espero vocês no Requinte Buffet, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, e vamos também ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, quem puder trazer colchões e agasalhos, serão muito bem-vindos. Vamos dar uma demonstração de solidariedade, a exemplo do que está fazendo o nosso presidente Bolsonaro agora no interior de São Paulo. Um forte abraço, lhe espero lá. Vamos construir o nosso país da maneira adequada, defendendo valores que representam a nossa sociedade. Olá, amigos de Mossoró, Rio Grande do Norte e região. Nesse próximo sábado, às 9 da manhã, a convite do senador Rogério Marinho, o Nicolas Ferreira, o nosso deputado federal de Minas Gerais, um jovem deputado, estará conversando com vocês sobre mídias sociais. O que fazer, o que não fazer por ocasião das eleições que se aproximam. O convite, obviamente, é para todos os nossos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Participe, compareça, o teu futuro passa por aí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu chamaria a atenção daqueles que estão nos assistindo agora, em especial meus pares, senadores da República Federativa do Brasil. Vejam os senhores o que nós estamos discutindo nesse momento. O governo federal apresenta um projeto de lei para tramitar na Câmara Federal e este projeto de lei diz respeito a um novo modelo de impostos, de subsídios para se estimular a construção de veículos aqui no Brasil dentro de uma matriz energética renovável, para que nós, como país, tenhamos vantagens em relação a outros países na atração de investimentos necessários para a geração de emprego e renda. Quando o projeto é votado na Câmara Federal, eis que começa um festival de criatividade. Se coloca no texto a
possibilidade de, por lei, se definir conteúdo nacional. Pisca imediatamente um alerta na minha cabeça: 7 Brasil. Senador Marcelo Castro, quase 28 bilhões de reais de prejuízo, de contratos feitos, muitos deles à revelia do interesse público, com malversação, com desvio de finalidade, com os fundos de pensão que se associaram a essa ideia, repartindo ou socializando o prejuízo com o conjunto dos seus beneficiários. Página triste da história brasileira que não pode se repetir, sob pena de penalizarmos ainda mais a população brasileira com esse método deplorável de se utilizar o Estado como se fosse aparelho de um partido político e sem projeto de país. E mais, o governo que por 5 vezes já ultrapassou o novo marco fiscal denominado arcabouço fiscal, que não teve a minha digital, porque eu disse naquela oportunidade, quando o governo se propôs a substituí-lo, que teria vida curta e que o governo estava oferecendo uma mudança fiscal que nem ele mesmo acreditava que era factível. Pois muito bem, as outorgas provenientes desta nova modalidade de financiamento serão canalizadas para o BNDES e serão gastas à revelia do tal arcabouço fiscal. Mais um rombo nesse casco cheio de furos que desancora a expectativa fiscal do país e gera instabilidade no mercado e perspectivas sombrias a médio e longo prazo, em detrimento dos mais vulneráveis. E a cereja do bolo, que em boa hora o eminente relator afasta, é se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal, que tem os instrumentos para isso, senhor presidente. O Decreto-Lei 1804, de 3 de setembro de 1980, outorga a discricionalidade ao Ministério da Fazenda para que ele, por portaria, senhor presidente, estipule a taxa que deverá ser imputada a essas importações ou qualquer outra. Nós estamos aqui perdendo o tempo do Congresso Nacional discutindo um assunto que o governo não tem coragem de encarar, como não fez na questão da reforma tributária, abrindo mão da sua condição de administrar o país, se escondendo como avestruz coloca a cabeça na areia para não enfrentar os problemas graves que o país tem. E aqui eu quero me solidarizar com o relator da reforma tributária nessa casa, o senador Eduardo Braga. Lembro-me que do alto dessa tribuna ele dizia que 3 importantes pilares deveriam ser ressaltados na reforma tributária. O primeiro, que nós não deveríamos ter, eminente relator, mais guerra fiscal. E o governo e o relator e os propositores da lei ofereceram um fundo para compensação. E esse fundo de compensação, que certamente vai repetir a Lei Candir, porque também não será pago, compensação para a guerra fiscal e para o desenvolvimento regional, este pilar para acabar com a guerra fiscal, 1. O segundo, pela simplificação, 2. E o terceiro, a questão, eminente presidente, da cumulatividade, que não haveríamos mais, ou não haveria mais cumulatividade, senadora Tereza Cristina, na rede de produção, ou na cadeia de produção dos bens nacionais. Mas ontem, o governo federal, antes ainda de regulamentar a reforma tributária, antes de regulamentarmos este projeto que o governo se ufana que é dele, mas ele se omitiu, não participou das discussões,
permitiu que nós herdássemos pelo menos o maior IVA, o maior imposto de valor agregado do planeta, que será fruto da regulamentação que virá. Pois muito bem, ele deu um chute no terceiro pilar e acabou ou retornou a cumulatividade na cadeia produtiva com a medida provisória 1227, que trata justamente, senhor presidente, de retirar a possibilidade de compensação dos impostos na produção dos bens e serviços no nosso país, atingindo diretamente o agronegócio e as indústrias de transformação no nosso país. Senhor presidente, este governo não tem projeto, esse governo não tem rumo, esse governo não sabe de que maneira se comportar, e este projeto em especial, que trata da desoneração de 17 setores e a diminuição da alíquota previdenciária dos municípios. Eu sou testemunha, e aqui estava o senador Efraim, Vossa Excelência. Esperamos mais de um ano que o projeto apresentasse, que o governo apresentasse um projeto alternativo. Foi votado nas duas casas, foi vetado, teve um veto derrubado. E aí, senhores, de repente, a Advocacia Geral da União arguia a inconstitucionalidade, apesar do veto ter sido derrubado antes da aprovação do orçamento. E por coincidência, o eminente ministro era nada mais nada menos do que o antigo advogado pessoal do atual presidente da República. Após este processo, é que nós recepcionamos a proposta finalmente da possibilidade da reoneração, e essa reoneração se dará por mais um esbulho que o governo faz contra a economia desse país. Ou alguém tem dúvida de que isso vai gerar aumento de preço, inflação, e quem vai ser impactado por isso é o consumidor brasileiro? Ou alguém tem dúvida que nós vamos perder mais eficiência e produtividade? Por isso, senhor presidente, nós estamos agora debruçados sobre um tema em que foi claramente contaminado pela inércia e pela omissão de um governo que não se posiciona, que não tem coragem nem altivez de se debruçar sobre os problemas que o Brasil tem. Nós estamos discutindo um tema que é de discricionalidade do Ministério da Fazenda. Quem pode, quem deve taxar produtos de importação, se entender que deve fazê-lo, não é o Congresso Nacional, porque isso já foi outorgado ao ministro da Fazenda, que tem uma fala, tem um comportamento, fala uma coisa e o presidente da República fala uma outra coisa completamente diferente. Quem é que está falando pelo governo? A população não entende, nós não entendemos, mas o fato é que a população é quem paga no final um preço pesado, senhores presidentes. Para discutir, concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, senhores senadores, primeiro dizer que é evidente que a unanimidade do plenário se dá porque o relator, o senador Rodrigo Cunha, teve a sensibilidade de entender e atender uma série de mudanças importantes, mudanças essenciais, que retiraram os excessos que haviam sido colocados dentro do projeto no percurso entre a Câmara e o Senado da República. Excessos que contaminavam o projeto, inclusive com matérias estranhas e, como eu citei anteriormente, matérias que não precisavam estar sendo discutidas aqui no plenário do Senado. Até porque taxação de compras internacionais é uma discricionalidade do próprio governo, do Ministério da Fazenda, que pode fazê-lo por portaria. Mas esse governo tem se notabilizado em não tomar decisões que, na cabeça do governo, afetam a sua popularidade. É um governo que prima pela demagogia, que prima por se esconder e usar como biombo o Congresso Nacional, ou pior, tangenciar as ações do Congresso Nacional quando se trata dos interesses contrariados de uma agenda que não consegue ser implementada porque está na contramão do sentimento do conjunto ou da grande maioria da sociedade brasileira. Este destaque que fazemos, e aí eu chamo a atenção inclusive do senador Jacques Wagner, ele vai ao encontro do que diz publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vai ao encontro ao que é dito para agradar os investidores brasileiros,
que este governo tem alguma responsabilidade fiscal. Que esse governo, quando aprovou o arcabouço fiscal, o fez na perspectiva de estabilizar o crescimento da dívida pública em algum momento. Mas nós verificamos, senhores senadores, que isso não é verdade. Vejam, nós começamos ainda, logo por ocasião da votação do orçamento passado, quando o governo modifica o arcabouço fiscal por 5 vezes consecutivas, sempre quebrando a própria lógica fiscal que ele estabeleceu e tirando a credibilidade dessa importante ação e permitindo que haja uma espécie de desestabilização econômica, e quem sofre com isso são justamente os mais fragilizados do ponto de vista econômico. Perde principalmente aqueles que o governo diz que defende. O governo apresenta um fundo, cria um fundo aqui, que é o FNDIT, que será formado por uma série de rubricas financeiras, oriundas das outorgas que serão pagas pelas empresas que se habilitarem a este novo programa de mudança de matriz energética, por recursos da remuneração deste próprio fundo. Mas, pasmem, o governo deliberadamente dá um novo chute no arcabouço fiscal. Ele permite, através do parágrafo 2º do artigo 35 da lei aprovada há pouco, que, abre aspas, o fundo, que terá natureza privada, consistirá em conta contábil específica mantida pelo BNDES, que promoverá a gestão e administração de recursos dos fundos ou do fundo. Ou seja, nós estaremos entregando mais um recurso financeiro ao governo para que ele utilize, sem a fiscalização e sem observância dos ditames da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, do Orçamento Geral da União, da fiscalização necessária do Legislativo brasileiro, para que ele possa ser disposto ao bel prazer de um banco de fomento que hoje está também aparelhado pelos companheiros. Então, senhores, peço àqueles que estão nos ouvindo que, em nome da responsabilidade fiscal, da coerência, do bom senso, de preservarmos o erário público, que nós retiremos esse dispositivo para que haja rigidez mínima de responsabilidade fiscal no nosso país. Obrigado, senador Rogério Marinho. Consulto o eminente relator se deseja fazer uso da palavra. Deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, senador Rodrigo.